Eu acho que o amor próprio, para muitos, é visto como algo egoísta. Passei anos, até décadas, priorizando o mundo antes de mim. Creio que isso torna muitos de nós ressentidos. Houve um tempo em que não víamos o todo e personalizamos tudo. Éramos a causa da ausência ou explosividade dos nossos pais, ou seja lá o que for. Na vida adulta, ainda existe aquela parte ferida de nós que se sente indigna de ter necessidades, indigna de se conectar ou de ter um pai amoroso e atencioso. E essa parte ainda vive. A maioria das pessoas não tem um apego seguro e estável, porque a realidade é que eu não me sinto segura primeiramente no meu corpo. E quando sou capaz de me sentir segura no meu corpo, então o subproduto disso é, muitas vezes, desenvolver um relacionamento seguro e estável com outra pessoa, onde eles se sentem calmos e centrados. Você teve vários tipos de relacionamentos na sua vida, desde a dinâmica familiar até a relação consigo mesmo, e também relações íntimas. Como o que você aprendeu foi colocado à prova? Estou muito animado com nossa convidada. Temos a inspiradora Nicole Lepera aqui conosco. Bom te ver, estou muito animado. Você é autora na lista dos mais vendidos do New York Times. Você ajudou milhões de pessoas que te seguem online a se curarem, aprofundarem suas relações e a criarem paz e amor de uma forma melhor. E estou muito feliz que você esteja aqui. Amo seu conteúdo. Somos amigos há, 5, 6 anos agora, eu acho. E tem sido incrível ver o impacto que você causa na vida de tantas pessoas. E você tem um novo livro chamado How to Be the Love. You Seek, Break Cycles, Find Peace and Heal Your Relationships, que vai ser muito poderoso para as pessoas. Garanta sua cópia. Nicole, eu quero te perguntar sobre isso. A diferença entre amor próprio e autoestima. Qual é essa diferença, em primeiro lugar? E devemos focar no amor próprio primeiro, ou isso é uma ideia egoísta? Excelente pergunta. Obrigada, Lewis, por me receber de novo. E obrigado por todos esses anos, por ver valor no meu trabalho e me acolher em sua plataforma. Autoamor, autoestima. Para muitos, a ideia de autoamor é vista como egoísmo. Aprendemos que focar em si mesmo, ter necessidades e espaço para atendê-las, mesmo com alguém precisando de nós, é cuidado próprio. E eu sou muito essa pessoa. Passei muitos anos, décadas até, colocando o mundo à frente de mim mesma. Acredito que o subproduto disso, para muitos de nós, é que nos tornamos cada vez mais ressentidos quando não temos espaço para expressar, seja nossas perspectivas, sentimentos, desejos ou necessidades. Com o tempo, a raiva que se acumula nisso, acho que se transforma em ressentimento. E pelo menos a minha jornada foi projetá-la para fora, culpando os relacionamentos em que eu estava, ou as pessoas ao meu redor, apenas para perceber que foi minha falta de criar esse espaço para mim mesmo. E como costumo fazer, gosto de falar sobre a ciência das coisas. Então posso argumentar a favor da importância de autofoco. Porque se não estamos cuidando, especialmente do nosso corpo físico, se não estamos cuidando dessas necessidades, na verdade, quando pensamos que estamos servindo outras pessoas, estamos agindo de maneira bastante egoísta. Porque quando penso em amor próprio, penso no conceito de realmente me conectar ao nosso órgão. Não quero soar clichê, mas nosso órgão de amor, de compaixão, que é nosso coração. E se não estamos em um estado calmo e equilibrado no nosso sistema nervoso, para até olhar para dentro, sintonizar com o que é que meu coração quer que eu faça em qualquer momento, enquanto posso pensar que estou, superficialmente, aparecendo no serviço de amar alguém, na realidade, provavelmente estou apenas operando em alguns hábitos e padrões condicionados. Então, construir amor próprio significa criar espaço para si, reafirmando o compromisso de autocuidado. Com o tempo, podemos sintonizar com nosso coração e ser o que acredito ser intrinsecamente possível para cada um, uma pessoa compassiva e cuidadosa. E acho que valorizar a si mesmo também está envolvido nisso. As mensagens que enviamos ao criar espaço para nós mesmos é, para muitos, desaprender essa ideia de sermos indignos de ter nossas necessidades atendidas e começarmos a criar, por meio da ação e da experiência vivida, a sensação, o espaço no nosso corpo de viver na dignidade. Isso é interessante. Eu não sei se isso vai empoderar ou chatear algumas pessoas assistindo ou ouvindo isso. Porque eu sei que minha mãe colocou as necessidades dos outros à frente das suas, por décadas. E, finalmente, é lindo ver ela cuidando plenamente da própria saúde. Agora ela está dançando tango, está fazendo aulas de tricô. Ela está fazendo todas as atividades que ela quer fazer por ela mesma, pela primeira vez.
E eu percebo que ela até fica desconfortável às vezes pensando: será que estou fazendo demais por mim? Porque ela está tão acostumada a fazer tudo para todos os outros. E do meu ponto de vista, costuma haver algumas mulheres no mundo que querem colocar as necessidades dos outros antes das delas. E elas têm feito isso por anos, se não décadas. E talvez elas tenham modelado isso a partir de alguém que elas viram, ou obtiveram benefício por ser essa pessoa de alguma forma. O que eu estou ouvindo você dizer é que, quando fazemos isso por um longo período de tempo, se acumula muito ressentimento, raiva, frustração e uma falta de autoestima se não estivermos trabalhando no amor próprio. Absolutamente. E acho ótimo você perceber a identidade que alguns criam ao servir incessantemente. Eu falo sobre uma questão neurobiológica, né, o que chamo de eus condicionados. Ou seja, literalmente essas maneiras de ser que se tornam incorporadas em nossa biologia, nossas redes neurais, que novamente se originaram em um tempo e lugar, por assim dizer. Voltando ao seu ponto, o que muitos dos nossos pais, nossos cuidadores, nossas mães em particular, provavelmente foram modelados. Era talvez esse serviço sem fim, ou a maneira como nos fizeram conectar de maneira segura e estável com os cuidadores que estavam disponíveis, e em qualquer ponto de acesso que estivesse disponível para eles, poderia ter sido modificar ou se adaptar aos desejos ou necessidades dos outros. Então, se você tinha aquele pai ou mãe explosivos, muitos de nós garantiam segurança ao se tornarem tão sintonizados ou conscientes do que poderia causar aquela explosão. Então, se pudéssemos minimizar, dizer as coisas, fazer as coisas, expressar a emoção que causaria essa reatividade, poderíamos garantir segurança ao fazer isso. O mesmo vale se você tinha uma mãe como a minha, que não era tão explosiva com suas emoções, mas era muito desconectada delas. E ficou claro para mim as coisas que minha mãe prestava atenção em mim, em torno de geralmente atos de conquista, e também as coisas com as quais ela se decepcionava e se desconectava de mim. Então, seja o que foi modelado, ou esse ato de serviço, ou o que tivemos que fazer para nos adaptarmos a outro, eu acho que muitos de nós começamos a vestir essa identidade. Isso se torna não apenas quem somos, na verdade se torna, neurobiologicamente, como nos sentimos mais seguros e mais familiares para nós mesmos. E eu acho que isso então continua a ser nesse ciclo de dar, fazer, e antes que percebamos é em nosso próprio prejuízo. Qual é a coisa que nós precisamos curar primeiro? É o cérebro, a mente ou o coração? Acho que o corpo tem um papel muito maior do que lhe damos crédito. Principalmente em minha área, costumamos louvar o poder da mente, do córtex pré-frontal, nossa área empoderada capaz de imaginar um futuro incrivelmente diferente e criar notáveis mudanças e afirmações. Creio que elas são alicerçadas nessa realidade, que pensar diferente nos permite criar uma mudança. Mudança no que sentimos e, consequentemente, no que fazemos. Essa é metade da jornada, mas a outra metade é realmente se sintonizar com os sinais que o corpo envia para minha mente. E meu coração incluso nesse corpo. Especificamente, o que é o meu sistema nervoso? O meu sistema nervoso está dizendo à minha mente que estou segura neste momento? Que posso estar fundamentada talvez nessa presença interna que estávamos falando há pouco, certo? Volta-se para o que meu coração está dizendo, o que meu coração quer, ou do que é que meu coração precisa, o que eu quero fazer para agir com compaixão naquele momento. E se eu não me sinto segura no meu corpo, e sei que passei décadas com meu corpo enviando ao meu cérebro sinais de falta de segurança, de ameaça, de estresse contínuo. Seu corpo enviava isso ao cérebro ou mente? Meu corpo enviava sinais ao cérebro, e acho que é por isso que muitos não conseguem ficar quietos. Sentimos-nos infinitamente distraídos pelo mundo ao redor ou estamos excessivamente agitados. Isso são sinais que nosso corpo enfrenta estresse. É o corpo, o sistema nervoso ou o coração? É a pele, o sangue, os ossos? Ou seria mais sobre o sistema nervoso e o coração reagindo a ambientes ou memórias? Podemos pensar no sistema nervoso e no coração como o centro de controle do corpo. Somos como um sensor energético. Nosso sistema nervoso emite ondas eletromagnéticas e nosso coração as emite a uma distância maior. E estamos sentindo o mundo ao nosso redor. E então, registramos o que está acontecendo no nosso mundo externo através de mudanças na nossa pele. Ficamos suados, ficamos pegajosos, mudanças na nossa musculatura, tensão, eles ficam densos ou se relaxam, seja o que for, mudanças na nossa frequência cardíaca.
Então, esses sensores e esse tipo de centro de comando do coração e do sistema nervoso estão sempre fora da nossa consciência, avaliando e escaneando. E ainda mais do que absorver informações apenas do ambiente externo, é tirar informações do seu sistema nervoso, do quão estressado ou não estressado você está. E então, como dominós, reagimos um ao outro. Quanto mais estressado você está, mais eu sinto o seu estresse, e mais provável é que meu corpo se estresse. O contrário disso é, provavelmente, quanto mais relaxado eu estou, mais isso ajuda alguém estressado a se acalmar e se regular. Maravilhoso, sim. O livro possui essa premissa, além de dedicar alguns capítulos inteiros para a sintonização com o corpo e para que a paz interior seja encontrada. Transformamos os sinais de estresse, muitas vezes que são históricos, em um estado de calma. Isso é ser amoroso, pois criar um ambiente seguro para o outro, expressar-se livremente, seus pensamentos, suas emoções, é também um ato de amor. Portanto, muita da ciência que você encontra e que está contida nesse livro se baseia na capacidade de aproveitar o poder inerente do coração e também na exploração profunda do potencial da corregulação. Seu propósito principal é, de fato, nos ensinar a permanecer nesse estado energético do amor. Desse jeito, eu acredito que nós possamos curar esses relacionamentos. Eu adoro isso. A Marta, ela faz um ótimo trabalho quando, se eu estou me sentindo, sabe, um pouco sobrecarregado ou algo do tipo, ela faz um ótimo trabalho ao trazer uma energia tranquilizante para mim. Ela percebe isso e traz calma, e então eu consigo me acalmar bem rápido e vice-versa. Se ela teve um dia longo ou algo assim, e está tendo um momento de sobrecarga ou se sentindo sensível, eu percebo isso e posso simplesmente abraçá-la por 10 minutos, e então ela se sente melhor. Ela consegue relaxar e se acalmar. Agora, nós dois temos uma boa consciência de cuidar de nós mesmos, fazendo o trabalho interno. E geralmente não ficamos nós dois ao mesmo tempo em um momento de fraqueza. Mas quando duas pessoas têm sistemas nervosos traumatizados, ou que não curaram seu coração ou seu sistema nervoso, e estão em um relacionamento, e nenhum deles sabe como controlar suas emoções, o que tende a acontecer nesse relacionamento se eles não sabem como curar seus corações? Tendemos a, eu acho, nos envolver em ciclos intermináveis de conflito, de desconexão contínua, de estratégias de enfrentamento incessantes que aprendemos. Nós confiamos nas coisas que fazemos, seja usando substâncias ou nos distraindo rolando no celular sem parar. Nós somos, então, o subproduto vivo, às vezes, desses ciclos explosivos de conflito que eu chamo de padronização. E acho bastante comum na maioria dos relacionamentos. Loli e eu, quando começamos nosso relacionamento há quase uma década, estávamos muito num padrão disfuncional do que eu chamo de vínculo traumático. Sério? Com certeza. O que é isso? Então, vínculo traumático, e quero dar uma definição mais ampla que supera as publicadas online hoje, mas engloba hábitos e padrões disfuncionais que uma vez nos mantiveram seguros na infância, mas que continuamos a reproduzir. Sejam ciclos de conflito explosivo, que alguns talvez definam como amor, intensidade, paixão e todas as coisas químicas que buscamos, ou os hábitos disfuncionais e egos com os quais interagimos, onde só um parceiro cuida do outro, um sempre está necessitado de cuidados. Em qualquer relacionamento que você tiver, você se vê repetindo essa dinâmica. Ou para mim, o mais proeminente é ciclos de desconexão emocional. Independente de com quem eu estivesse, e eu estava sempre em um relacionamento, eu era meio que uma monogâmica em série desde que comecei a namorar quando tinha 16 anos. Mais ou menos sempre uma parceria romântica. Definitivamente tinha amizades e compromissos sociais e coisas para fazer. Mas eu era realmente a encarnação viva, ou a encarnação do sentimento de estar sozinha em uma sala cheia de gente. E a principal reclamação que geralmente acabava com o fim do relacionamento, porque eu ficava tão frustrada, ou ressentida, ou agia de maneira passivo-agressiva, que antes que eu percebesse, o relacionamento acabava era: eu não me sinto emocionalmente conectada. Seus parceiros diziam isso. Era eu. Você dizia. Eu reclamava de não me sentir emocionalmente conectada. Vou compartilhar uma história. Meu primeiro namorado no ensino médio. Isso ainda me marca. Quando terminamos, estávamos prestes a nos formar. Iríamos para faculdades distantes e terminamos por questões logísticas. Mas ele reclamou que eu era emocionalmente indisponível. Isso me surpreendeu bastante. Eu pensei, eu emocionalmente indisponível? Como assim? Me sinto amorosa e estava apaixonada por ele. Fiquei meio devastada quando ele terminou comigo. Então, achei incomum ouvir isso. Acho que ele estava obviamente errado.
Com o tempo, me percebi atraída por mulheres e pensei: ah, é isso. Estou emocionalmente disponível para elas. Claro que estou. Anos depois, no programa de treinamento psicanalítico em Filadélfia, estava prestes a obter minha licença. E um dos aspectos do treinamento era sentar em terapia de grupo ao redor de uma sala com outros analistas, onde basicamente, por 1 hora e meia, nós apenas nos analisávamos. Nós analisávamos uns aos outros e nossas experiências com os demais, nossas percepções e como nos sentíamos interagindo. Era parte do treinamento? Isso fez parte do meu treinamento para obter minha licença. Escolhi esse estilo de treinamento porque pensei que seria benéfico, e foi, embora muito difícil. E uma das coisas que eu ouvi de uma colega lá uma vez no grupo foi ela decidindo compartilhar sua experiência sobre mim e me descreveu como fria e distante. E eu pensei, ok, isso é tão interessante. Agora você está refletindo sobre essa ideia de eu ser distante, mas eu não tinha nenhuma linguagem para entender. Ainda assim, pensei que ela estava sendo um pouco imprecisa. Certo. Você nem me reconhece direito. Sim. Mas, refletindo agora, percebo que faz sentido. A razão de estar tão emocionalmente desconectada nos meus relacionamentos era porque eu estava desconectado de mim mesma. Não estava sintonizada com o que pensava ou sentia e não compartilhava isso. Então, é claro, eu estava consistentemente criando um ciclo de desconexão nos meus variados relacionamentos. Por mais que eu não quisesse necessariamente concordar com aquelas duas rigorosas avaliações, de muitas maneiras elas foram bastante precisas. Quando você chegou a dizer, tá bom, é isso. Mesmo não estando emocionalmente desconectada, o padrão indica o contrário. Outros avisam que estou em colapso, relacionamentos fracassam. Seja qual for a desconexão que tenho com as pessoas, o padrão persiste. Então, tá bom, vou dar uma olhada séria nisso. O que você fez para quebrar esse ciclo? No seu livro, Como se tornar o amor que você busca, você fala sobre quebrar ciclos. Como você quebrou esse ciclo? Como você soube que tinha algo a quebrar e que precisava encontrar soluções ou ferramentas para melhorar essa conexão emocional ao invés da desconexão? Comecei a procurar por mim mesma, porque, sim, o feedback de outras pessoas pode ser absolutamente útil, mas eu nunca sugeriria que você apenas aceite o que alguém avalia ou diz sobre você. Então, finalmente comecei a levar isso em consideração. Comecei a dizer, ok, se eu continuar ouvindo e me sentindo dessa forma, sempre reconhecerei a consciência ou aprenderei a observar a mim mesmo dentro dessas conversas e relações como ponto de ação inicial. Então, comecei a buscar, prestar atenção e avaliar de maneira simples, Nicole, o quão conectada você está. Quão presente você está a todo momento. Ao autoavaliar-me durante o dia, quer sendo por meio de um alarme no telefone, colocando post-its em locais frequentes, ou ainda definir um horário fixo, como na pausa do café ou ao ler o jornal, ali eu verifico o meu estado. Quanto mais eu me autoavaliava e percebia onde estava a minha atenção, mais eu notava que estava a quilômetros de distância. Eu poderia estar em conversa com alguém, e enquanto estou aqui e falando, estou pensando em talvez o que vou responder a seguir, ou estou simplesmente em outro lugar completamente. E quanto mais eu me autoavaliava e percebia essa desconexão, mais eu construía sobre essa consciência e começava a mudar. Porque há sempre 2 passos para mudar. Tornar-me consciente de que estou desconectado era apenas metade da jornada. Então eu tinha que começar a fazer a escolha de me reconectar comigo mesmo. Uau! Alterar o foco da atenção, de tempos em tempos, dos pensamentos nos quais estavam me consumindo, ou mesmo só se preocupando com outra pessoa. Será que estou mais sintonizada com a pessoa diante de mim do que com o que sinto estando diante dela? E quanto mais eu exercitava essa habilidade, mais eu conseguia me reconectar com o que meu corpo estava fazendo em qualquer momento. Quanto tempo você acha que levou para praticar isso? Porque, pelo que parece, grande parte da sua vida você teve essa desconexão emocional, que parece como um mecanismo de defesa para criar proteção desde a infância, seja lá do que você estivesse se protegendo. Então, quanto tempo levou para você sentir que, ok, não preciso mais pensar nisso? Tornou-se mais automático. Estou emocionalmente conectada. Isso demorou meses, anos, ou ainda é algo em que você precisa se concentrar? Ainda é uma intenção diária, um compromisso, uma conversa. O que se tornou automático é a consciência da importância de verificar como estou. Contudo, conscientemente, ainda há momentos em que meu nível de estresse aumenta quando estou ocupada com obrigações sem fim. Meu eu interior está condicionado a sempre superar expectativas e gosta de priorizar todas as coisas que tenho que fazer para me dedicar a ajudar os outros. E isso começa logo de manhã,
quando sei que tenho e-mails para responder, sei que tenho uma comunidade inteira para cuidar, sei que tenho um livro para editar ou qualquer coisa em que esteja trabalhando. Então, é um compromisso diário que, em vez de priorizar todas as coisas que fazemos ou todas as coisas que eu poderia fazer para realmente criar tempo, começando logo de manhã, para me sintonizar com o meu corpo físico, para ver como ele se sente a qualquer momento, para dar a ele o que precisa, seja movimento ou alongamento ou descanso, ou, sabe, apenas um momento consciente para estar comigo. E há momentos em que não faço isso, mesmo sabendo conscientemente que me beneficio em priorizar, percebo que me torno muito mais distante, muito mais dissociada. Ainda se torna fácil para mim seguir por esse velho caminho. Uau! Então, como ser o amor que você procura? Parece que primeiro precisamos descobrir e prestar atenção que ciclo precisamos quebrar, é o que estou entendendo. É como se precisássemos descobrir, ok, por que estou no modo de luta ou fuga? Por que eu sou reativo? Por que está havendo um colapso? Então, temos que descobrir qual é o ciclo. Existem vários ciclos diferentes dos quais devemos estar cientes? Ou é mais como um ciclo que todos seguimos? Acredito que podemos nos tornar conscientes do nosso padrão recorrente de relacionar esses eus condicionados. Eu faço uma visão geral de vários deles. Eus condicionados. Isso, esses típicos papéis que desempenho para realmente simplificar nossas relações. Isso pode parecer comigo, certo? O superfazedor, ou por outro lado, o ocioso. Tenho algo chamado de cuidador, uma pessoa que diz sim, que só agrada e atende o ambiente ao redor delas. Quem sou habitualmente nas minhas relações? Quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Você pode começar a questionar. Quantos eus condicionados e arquétipos existem? Existem muito mais do que citei. Dou uns 7 ou 8 exemplos, os mais comuns. Se os ouvintes não se identificarem com nenhum que disse ou os do livro, a questão é quem você é nos relacionamentos. Qual seu papel principal? O que você desempenha? Sou alguém que supera expectativas. Me sinto impotente, seja qual for o papel, certo? Sim, e você poderia estar desse lado, certo? Eu sou a pessoa que está sempre recebendo, alguém sempre me cuida. Sou a pessoa que está naquele ciclo de impotência. Acho que outra coisa realmente importante de observar, além da maneira condicionada que geralmente somos, ou do papel que desempenhamos, é começar a criar realmente uma relação com o nosso sistema nervoso e aprender a reconhecer quando estamos naqueles momentos de reação ao estresse. Porque há coisas interpessoais que acontecem para muitos de nós quando estamos no modo de luta. Sabe, podemos ficar muito agitados com nossos músculos sempre tensos, a mandíbula travada, o coração batendo forte no peito. Interpessoalmente, isso pode parecer estar em conflito ativo, gritando, berrando, são comportamentos realmente vergonhosos. Eu sei que muitas vezes eu disse e fiz coisas que não queria, que são muito cruéis nos relacionamentos quando estou nesse ciclo de reação ao estresse. Não é que eu não me importe com a pessoa ao meu lado. E isso até traz de volta ao conceito do coração. Quando meu sistema nervoso me diz que estou em um estado de ameaça, na verdade, não importa quem é a pessoa à minha frente, porque ela se torna apenas a ameaça entre eu e a segurança, e é por isso que podemos nos tornar muito combativos e cruéis. Outros momentos se parecem com a resposta de fuga. Se sempre nos distraímos, nunca estamos disponíveis para a conversa difícil porque, eu tenho aquele e-mail para responder, ou estou eternamente rolando o feed no celular, ou me distraindo com a TV. Novamente, esses são mecanismos de enfrentamento do meu sistema nervoso tentando encontrar segurança. O que normalmente está por trás disso? Se alguém nos ouvindo ou assistindo está em um relacionamento e tem um parceiro que reage demais, às vezes grita de forma inconsciente e desrespeitosa porque está em um estado de luta ou fuga, ou está tentando se sentir seguro, mas pode parecer irracional para o outro. Não há nada de errado, mas estão reagindo. O que normalmente está por trás de tal reatividade? Algo como um sentimento de ser ameaçado, embora logicamente o medo possa não estar presente. Quero dizer, você poderia estar sentado na sua sala de estar, aparentemente em uma circunstância calma naquele momento, mas algo, talvez até interpessoal, é similar a um tempo e espaço anteriores, geralmente na infância, onde essa era a única opção. Pense em crianças gritando, berrando. São exemplos de tal reatividade. Geralmente é porque algo está causando um sentimento de insegurança, a pessoa está sentindo algum medo de ser ameaçada. Nossa, eu ouvi isso. Não sei quem cunhou isso originalmente, mas ouvi alguém dizer que se há histeria,
Há uma história por trás. Se alguém está reagindo exageradamente a algo quando não há necessidade, existe uma história por trás disso. Há uma ferida, algo que está desencadeando o medo, como você acabou de dizer. O que alguém pode fazer se foi condicionado durante anos ou décadas naquele estado para realmente lidar com isso? Como eles começam a lidar com isso para encontrar paz, para curar essa histeria que está causando dor? Eu realmente quero me concentrar também no aspecto histórico disso, porque quero afirmar que aqueles sentimentos, mesmo que desproporcionais, exagerados ou rotulados de qualquer forma, ou que talvez tenhamos aceitado como verdadeiros, se estão em nosso parceiro, são reais. Mesmo que sejam do nosso passado, essa fisiologia é real, está ativa naquele momento. Está presente, está viva. É como se voltássemos no tempo, quando criança, quando gritar e espernear era a única coisa que podíamos fazer naquele ambiente. E eu só quero dizer isso para não apenas normalizar a experiência, mas também para tentar evitar a tendência de nos envergonharmos ou envergonhar os outros, ou a ideia de simplesmente ignorar a situação. Vamos superar isso porque na verdade não é o que está acontecendo no momento, pois de acordo com o nosso corpo e nossa fisiologia, há muito acontecendo naquele instante, o que então abre a porta para muitos de nós começarmos a tomar novas decisões para lidar com essa fisiologia elevada, para realmente estar com essas emoções desconfortáveis. Porque o que acontece é que gritar e espernear, ou lutar, seja lá o que for, foi a única maneira que conseguimos lidar. E ainda é talvez o que precisamos fazer naquele momento, porque ainda não temos outras ferramentas. Então, o que é realmente difícil é quando tentamos nos envergonhar e depois não nos deixamos com outra coisa para fazer com o que estamos sentindo. Então, realmente se trata de mudar e expandir a energia e atenção naquele momento para criar a oportunidade de começar a praticar novos hábitos, aprender novas coisas para fazer quando estamos sobrecarregados. Porque até que incorporemos uma prática consistente, seremos dominados por nossas emoções e nosso sistema nervoso seguirá pelo mesmo caminho já muito percorrido, porque precisará fazer algo para criar segurança para nós mesmos naquele momento. Sim. E acho que as pessoas respondem e reagem de maneiras diferentes, baseadas na história ou no trauma que tiveram, onde alguns parceiros podem gritar, espernear e protestar, enquanto outros se fecham emocionalmente e se distanciam, certo? Existem diferentes tipos de respostas que podemos ter devido à história da nossa dor. Se alguém assistindo ou ouvindo está em um relacionamento há muito tempo com alguém que realmente ama e se importa, e tem esse padrão de se distanciar emocionalmente, se fechar, ou gritar e espernear, o que podem fazer para apoiá-los na descoberta de ferramentas, na criação de consciência a respeito, encontrando um terapeuta ou um coach para ajudá-los a crescer. E se o parceiro não quiser nunca lidar com isso, se não estiver disposto a ser vulnerável sobre o passado e não quiser ajuda de ninguém, como eles lidam com isso? Acho que uma das coisas mais complicadas é quando duas pessoas tentam navegar em um relacionamento onde ambas elas têm questões advindas do passado. Porque o que costuma acontecer nesses momentos, se alguém reage com muita resistência e emoção ou se afasta, é provável que isso ative minhas próprias experiências do passado. Então, se alguém se distancia, como minha mãe fazia, para lidar com o que estão sentindo, uma conversa difícil que temos, algo que não é sobre mim de forma alguma, podem ser experiências difíceis no trabalho ou com a família, o que acontecerá é que o distanciamento deles vai me afetar, certo? Vai me remeter à infância, quando minha mãe era emocionalmente distante, ou me dava o tratamento silencioso para expressar sua decepção com minhas atitudes naquele momento. E vai ativar a maneira como eu lido com isso. Então, o que acontece é que temos duas pessoas perpassando por essas respostas baseadas no medo, e nenhuma delas consegue retornar a um estado de presença equilibrado. A melhor coisa que acho que podemos fazer e eu tenho muitas ferramentas, não só para começar a auto-identificar em que estado de ativação do sistema nervoso você está, para que possa começar a se regular. É muito útil. E isso vale para além dos relacionamentos românticos, para seus amigos, para os membros da sua família. Pode ser muito útil ter a consciência dos sinais de que eles estão em um estado de ativação emocional ou ativação do sistema nervoso.
Porque, às vezes, quando entendemos que essa pessoa está fugindo do cômodo e não pode ter essa conversa agora, não porque não é importante para ela, mas porque estão tendo sua própria reação baseada no medo, isso pode nos dar um momento de compaixão, pode nos permitir acessar a fazer alguma coisa diferente, para não deixar que isso ative nossa própria resposta de ameaça, que provavelmente vai percebê-la de maneira diferente. Eles estão indo embora, pois isso não é importante para mim. Além disso, em relação à corregulação, quanto mais centrados ficarmos e mais abertos nossos parceiros ou entes queridos estiverem para corregular conosco, mais podemos ajudá-los a acalmar-se em momentos estressantes e reativos. Assim, podem mudar o foco, literalmente mudar a parte do cérebro com a qual estão operando, nos ouvir e falar conosco, e negociar o que está acontecendo de maneira mais tranquila e racional. Mas eu gosto de acrescentar esse ponto, porque às vezes queremos sacudir nossos parceiros para que nos ouçam nesse momento em que estão distantes ou gritando e berrando. E, infelizmente, esses não são os momentos em que eles vão conseguir nos ouvir até que estejam em um estado mental mais calmo. Literalmente, não vão estar focados no que estamos dizendo. Eles vão estar prontos para agir na perspectiva deles. E o sistema nervoso deles também vai estar prontos para agir na maneira habitual que eles precisam adotar naquele momento para encontrar segurança. Isso é fascinante porque as pessoas que assistem ou ouvem geralmente são o tipo de pessoa que querem melhorar suas vidas. Elas querem evoluir, querem encontrar ferramentas para ter mais conscientização, mais poder pessoal, mais progresso, todas essas coisas diferentes. Então, estou assumindo que as pessoas assistindo e ouvindo podem se identificar com isso. Por que é tão desafiador para um indivíduo que esteve em um relacionamento com um vínculo traumático e agora está ciente disso? Ou que está em uma família que talvez tenha comportamentos e padrões estagnados que não querem evoluir? Por que é tão difícil para um indivíduo em uma família ou em um relacionamento tentar melhorar, crescer e desenvolver novos hábitos, transformar-se e pensar de maneira diferente, falar de maneira diferente e agir de maneira diferente? Por que é tão desafiador em uma dinâmica familiar ou em um relacionamento íntimo crescer quando os outros não estão dispostos a crescer e evoluir? Enquanto somos todos criaturas evolutivas, é intrinsecamente o que ser humano significa, um contínuo processo de tornar-se, de evoluir. Ainda assim, nosso sistema nervoso está programado para preferir o que é familiar e, embora possamos mudar, na verdade prefere permanecer no mesmo, no que é conhecido. Ele encontra estresse na mudança e no movimento. Então, quando confrontados com a mudança, muitas vezes em nós mesmos, até mesmo como fazer o trabalho estava realmente em torno desse conceito da resistência e da razão pela qual estamos tão presos nesses padrões habituais. Porque sempre que estabelecemos a intenção de fazer diferente, e ainda mais quando seguimos adiante fazendo novas escolhas, encontramos esse recuo para o que é familiar através dos pensamentos em nossa mente, o desconforto em nosso corpo. E antes que percebamos, estamos de volta àqueles padrões habituais. Assim, lutamos para mudar. Mesmo podendo mudar, nosso sistema nervoso prefere que não mudemos. E nossos relacionamentos igualmente têm dificuldades quando começamos a vivenciar alguém de forma nova ou quando somos a pessoa fazendo novas escolhas. Especialmente em uma família onde dinâmicas e papéis foram repetidos, praticados e validados por tanto tempo, então realmente é como um efeito dominó, certo? Aqui está alguém novo. Talvez colocando uma nova perspectiva na experiência da família pode ser realmente difícil de escutar, certo? Uma verdade diferente sobre como era quando temos nossa própria história ensaiada de como a família é ou não é, ou seja lá o que for. Mas ainda quando alguém começa a agir de uma nova forma, então é provável que haja algum impacto nessa dinâmica. Interessante. Haverá um desafio para essa identidade individual e às vezes para a da família. O que pensávamos ser, talvez agora não sejamos tanto, gerando uma reorganização dos papéis familiares. Portanto, tudo se resume à mudança. Como cada indivíduo está preparado, em qualquer relacionamento, diálogo ou unidade familiar para lidar com o estresse da mudança. E, pelo que vejo, muitos de nós fomos criados por gerações passadas que ainda não estavam preparadas. Não tínhamos as ferramentas, os recursos, nem a atenção cuidadosa na infância para aprender a navegar pelo estresse da mudança.
Uau! Sei que já tratou disso aqui, mas para quem não ouviu isso na entrevista anterior, como lidou com isso ao evoluir, mudar, crescer, desenvolver-se ao longo dos 20, 30 anos, com sua dinâmica familiar, não na relação íntima, que também evoluiu e mudou. Mas vamos começar com a dinâmica familiar antes de falarmos sobre a dinâmica íntima. Sim, foi desafiador na minha família, vindo de uma família muito sem limites e codependente, com uma identidade muito unificada. Durante minha criação, ensinaram-me que família é tudo, inculcando a ideia de priorizar necessidades familiares, até mesmo relacionando ao egoísmo. Assim, isso se integrava dinamicamente ao meu sistema de crenças, afetando a forma como eu me fazia presente, ou não, num relacionamento. Então, à medida que comecei a tomar consciência e ver todos os momentos em que eu não estava dando espaço para mim mesma e estava claramente presente no meu relacionamento com minha família, com quem eu vivia fisicamente bem próxima. Nesse ponto, eu havia me mudado de volta para a Filadélfia e eles moravam bem perto dali. Então, eu tinha oportunidades infinitas de estar no jantar de família no domingo ou nas consultas médicas rotineiras da minha mãe, com seus muitos problemas de saúde que persistiram até a sua velhice. Digo isso porque havia muita dinâmica similar em casa, e eu estava despertando para a possibilidade e a necessidade de criar uma certa distância, de não estar incessantemente disponível, de começar a estabelecer novos limites. E, durante a maior parte de vários meses, eu tentei recusar convites, tentei recusar telefonemas e não estar imediatamente disponível. E digo tentar porque sempre era encontrado com um tema recorrente na minha família, era que, quando havia distância, especialmente contato imediato, porque havia tanto trauma de saúde que acontecia, preocupações com a saúde e ansiedade. A crença ou preocupação imediata seria quando alguém estava fora de contato por um tempo imprevisível. Pensava-se que talvez algo terrível tinha acontecido com você. Interessante. Eles estão no hospital ou doentes, tem algo errado. Então havia histórico de medo. O histórico do medo que resultou nesse monitoramento hipervigilante. Quando eu não ligava regularmente, sabe? Nessa ligação semanal era, está tudo bem? Apenas queria ouvir que estava tudo bem. E eu ligava em um horário específico até perceber, espera, você só está fazendo isso para acalmar sua ansiedade, certo? Você, na verdade, não queria fazer absolutamente aquelas ligações naqueles momentos inconvenientes. Sim, eu queria manter contato com a minha família, mas não precisava ter um contato regular a cada 3 dias e dizer a eles que eu estava viva. Certo. Dizendo isso, tentei estabelecer limites, criar separação, distância e espaço para honrar o que queria e precisava. Nesse ponto, estava desenvolvendo uma prática e estava em um relacionamento sério. Eu tinha outras coisas para as quais queria dedicar meu tempo e atenção. Sempre havia medo e preocupação que as coisas fossem escalar de maneira rápida. Quer dizer, recebia mensagens como: Jesus Cristo, Nicole, apenas nos diga que você está bem. Estamos preocupados, vamos começar a ligar para os hospitais. Então, cheguei à difícil decisão de me afastar. Eu sempre digo pedir espaço, mas não pedi espaço. Mais ou menos avisei minha família que me distanciaria do núcleo familiar, que eu estaria indisponível para qualquer tipo de obrigação ou para qualquer coisa por um futuro próximo. E porque eu não confiava em mim mesma para me comunicar com eles pessoalmente quando minha mãe começasse a chorar, ou meu pai ficasse chateado porque minha mãe estava chateada, ou minha irmã ficasse devastada, pois ela e eu éramos ligadas pelo trauma, por uma relação codependente, tentando lidar com a saúde da mãe. Então eu não confiava em mim mesma para manter meus limites. Então, aproveitei a oportunidade para escrever um longo e-mail expressando coisas que ainda não tinha compartilhado totalmente com eles em termos do que estava percebendo e como as coisas no passado tinham me impactado, e concluí com essa declaração que estava tirando um tempo e não sabia quanto tempo iria querer ou precisar tirar, nem sabia como eles reagiriam ao meu pedido. Eu estava ciente de que eles poderiam estar tão devastados e magoados que a porta não estaria aberta. Mas percebi que aquele sentimento provavelmente vinha de um lugar mais profundo e intuitivo. Meu coração estava me dizendo que eu precisava de mais espaço do que conseguia criar. Então, acabou sendo a melhor parte de, eu acho, 18 meses antes de eu começar a ficar realmente curiosa sobre onde eles estavam. Eu construí muita autoconfiança nesses 18 meses. Estava ficando mais confiante de que poderia me envolver com eles novamente. E se a dinâmica fosse exatamente como eu tinha deixado, estava ganhando mais confiança de que poderia continuar a manter meus limites e viver a dinâmica da relação que eu queria
independentemente do que eles eram ou não capazes de fazer. E com muita gratidão, não apenas eles responderam ao meu e-mail quase imediatamente. Eles me deixaram saber que tinham estado em terapia familiar e individual, e todos os tipos diferentes de terapias, desde que eu havia interrompido o contato com eles. Embora tenha sido muito devastador, eles, de certa forma, estavam agradecidos pela oportunidade que isso deu a eles e a nós de ver as coisas de uma nova perspectiva. Nós retomamos o contato durante várias sessões de terapia familiar, o que me pareceu muito seguro, pois eu queria ter uma conversa delimitada, sem saber exatamente no que estava entrando. E eu entrei online para aquela primeira sessão, via Zoom, e vi minha mãe, meu pai e minha irmã pela primeira vez em muito tempo. Uau! Tivemos algumas conversas difíceis e conversas voltadas para o futuro, onde pude, de certa forma, reconhecer o que queria e precisava e as relações daqui para frente que pretendia criar para nós. E desde então tem sido realmente um presente em vários aspectos. Conseguimos não apenas nos reorganizar como família, mas também nos separar. Isso realmente nos permitiu aprofundar e construir conexões mais profundas, reais e agora autênticas, o que tem sido muito bonito. Isso é legal, mas chegar lá é assustador, me pareceu. Porque a hipersegurança criada por seus familiares, na verdade, gerava insegurança e não era saudável para você. Essa ideia de garantir segurança pode parecer insalubre e insegura. Então, você teve que quebrar o ciclo, como dito no livro. Mas isso também é assustador. Como eles vão reagir? E se eles me deserdarem? E se eles nunca mais quiserem falar comigo? Novamente, como eles falam de mim para os meus amigos? Tipo, essa ideia de ser excluído, de certa forma, também é assustadora. Mas parece que para vocês conseguiram voltar e criar uma relação mais significativa. Mas eu acho que é tão assustador para nós pensarmos, seja em relação à família, amigos ou parceiros íntimos, como ter um limite que pode parecer tão extremo por um tempo. Mas você precisava disso para voltar a se amar da maneira que você busca esse amor e depois se reconectar com esse parceiro, família ou amigo. Pode ser extremamente desafiador. Na verdade, porque somos seres sociais e evoluímos para nos conectar em grupos, para sobreviver fisicamente, para ganhar emocionalmente o apoio de que precisamos, qualquer pensamento de qualquer experiência real de rejeição, qualquer rejeição imaginada ou medo dela, na verdade ativa o centro da dor no nosso cérebro. Então nós sentimos fisicamente a dor. E seu coração também sente essa dor. Ele se aperta. E então, para mim era complicado com minha mãe, envelhecendo, tendo sérias preocupações de saúde. Quero dizer, no fundo da minha mente, eu estava, imaginando a possibilidade de que eu poderia não ter uma oportunidade dependendo de quanto tempo eu decidisse permanecer desconectada. Eu estava considerando a possibilidade de que algo poderia ter acontecido com a minha mãe. Ela poderia fisicamente morrer naquele período de tempo. E como seria isso? Mas meu comprometimento, ao mesmo tempo, meu comprometimento e aquele conhecimento interno de que isso é o que todos nós precisamos, era tão forte que eu consegui fazer essa escolha realmente difícil. No que diz respeito a relacionamentos, tenho curiosidade. Qual é o estilo de apego mais saudável que devemos buscar ter? E qual é o estilo de apego mais comum que a maioria das pessoas tem em relacionamentos? A maioria não tem um vínculo seguro e estável. Esse sentimento de segurança interna, paz e habilidade de ser você mesmo e a curiosidade de permitir que alguém saiba quem é você. Não seja exigente, dominador ou manipulador, fazendo a pessoa ser o que você precisa, mas permita que ela seja ela mesma, expresse desejos e necessidades. Poucos de nós tivemos isso, já que não aprendemos sobre isso em nosso corpo na infância. Para muitos, este livro é sobre desaprender e descascar camadas de todas as definições de amor e relacionamento que nos ensinaram, todas as formas habituais de nos relacionarmos com outros, para que possamos, de fato, ensinar a nós mesmos, em vez de só ler um livro e dizer: é assim que se parece um vínculo seguro e estável, mas sim ensinando realmente nossa mente e corpo a se sentir seguro. Experimentando e sentindo, vivendo e não apenas analisando. Para muitos de nós, viver e praticar começa conosco primeiro. Me sinto seguro e confiante em quem sou. Posso explorar minhas perspectivas e sei quais são. Posso explorar minhas emoções? Por décadas, a resposta foi não. Você me perguntaria o que queria para o jantar e eu não conseguiria te dizer. Não sabia o que queria, como queria passar meu sábado ou como estava me sentindo, certo? Então, parte dessa reconexão começa com a criação de um espaço ou prática no nosso mundo para nos apresentarmos.
E esse foi um grande motivo para eu escrever o livro Como Se Encontrar, pois ainda não temos essa conexão conosco. Não estamos conectados de forma segura. Estou a 1000 quilômetros de distância na minha mente. Outra pessoa está sempre distraída pelo trabalho ou conquistas, certo? Ou estou sempre agitada, explodindo com o mundo ao redor, porque não me sinto segura em meu próprio corpo. Então, ao estar segura em meu corpo, o subproduto é desenvolver uma relação segura e estável com outra pessoa, onde se sentem calmos e firmes, como se alguém estivesse interessado em valorizá-los pelo que são. Você consegue, como sempre digo aos clientes em terapia de casal, sentar-se lado a lado no sofá e escrever ou visualizar um futuro juntos, negociando, assegurando que necessidades e desejos de ambos sejam considerados. A grande maioria se enquadra em um estilo de apego disfuncional, seja sendo evitativo, fechando-se emocionalmente, como eu por muitos anos, sem conexão emocional. Sou um pouco mais ansiosa, ou há ansiedade em relação à distância, um padrão de perseguição, ou pode haver um apego desorganizado. Estou apenas mencionando alguns dos mais comuns, mas há muitos exemplos. Eu foco um pouco menos em que categoria eu me encaixo e um pouco mais em explorar individualmente como você se mostra nos relacionamentos e como se sente. Quer dizer, eu provavelmente tinha todos esses estilos de apego do passado que eram ansiosos e evitativos. Provavelmente eu tinha todos eles. E eu atraía certas pessoas que também tinham estilos de apego ansiosos ou evitativos. Eu nunca atraí alguém seguro e estável. E talvez porque eu era muito inseguro para atrair isso, ou elas não me atraíam, porque viam, ele tem problemas. Eu não quero isso na minha vida agora se elas estão seguras e estáveis. Mas é interessante, sabe? Uma vez que eu comecei a criar essa segurança dentro de mim, e é um processo constante, uma jornada, não é como se fosse perfeito. Mas quando comecei a fazer isso, comecei a perceber outras pessoas e pensar, nossa, essa é uma pessoa saudável. Comecei a vê-las e pensar, ok, deixe-me explorar mais sobre essa pessoa. Então essa outra pessoa, não sei, há algo como se o coração não estivesse em harmonia. Eu sei o que isso é porque eu costumava sentir isso constantemente. Eu não acho que quero mais essa disfunção. Isso me deixou inclinar mais para o seguro e estável. E foi estranho quando entrei nesse relacionamento atual com a Marta, com quem estou noivo agora. Foi estranho, mas parecia seguro. E eu pensava, caramba, isso é diferente. Isso é estranho. Tipo, é uma experiência nova. Mas as pessoas, você já viu pessoas que têm um estilo de apego ansioso ou evitativo entrarem num relacionamento com alguém seguro e estável? Isso acontece? Ou geralmente atraímos algo semelhante a nós ou algo que nos falta? Eu acho que frequentemente você atrai determinados tipos de dinâmicas. E quando você encontrar uma pessoa segura e estável, especialmente se você é mais do tipo ansioso ou tem emoções intensas, se você vem de uma infância caótica e estressante, normalmente você pode começar a vê-los como chatos. Não tem paixão. Você pensa, há alguma coisa aqui mesmo? Vale a pena continuar? Então eu não diria que não é que você não os atrai ou que não pode encontrar seu caminho para conhecer uma pessoa. Eu não acho que o relacionamento seria algo que você perseguiria ou que seria perseguido por muito tempo. E esses são tipicamente as linguagens. Interessante. E como se registra? Ok, há uma paixão aqui. Interessante. Talvez sejamos só amigos, uma friend zone. Isso é chato. Talvez não seja o que procuro. Então passo para o próximo. Quais são os diferentes tipos de relacionamentos? Interdependentes seria o que é considerado como chato. Categorizaria-se assim? Eu acho que se você está nesse ciclo de caos, no ciclo de vício emocional, isso provavelmente poderia acontecer. Embora eu pense que a realidade é que talvez exista um aspecto um pouco entediante quando você está vivendo de forma calma e centrada. Pacífico, seguro, protegido, não há estresse e caos. Eu acredito que até certo ponto há uma ausência desses altos e baixos para muitos de nós. Mesmo caminhando em direção a uma parceria muito mais segura e estável, penso que, de alguma forma, aquele lado expansivo de nossa mente está sempre buscando mais, algo maior ou o que vem a seguir. Portanto, é profundamente interessante considerar se existe, de forma intrínseca mesmo, um tédio e uma estabilidade para todos nós. Para mim, é como se o que eu penso é quando estou seguindo meu propósito e tenho uma visão que me empolga, vão haver desafios e altos e baixos quando estou seguindo minha visão na minha vida. Mas no meu relacionamento, eu quero que a gente se divirta.
Quero que seja um ambiente seguro e divertido, onde possamos nos conectar sobre nossas vidas de forma independente e compartilhar nossas vidas juntos. Para mim, isso é empolgante. Isso é como os pontos altos, eu acho. Não quero transformar o relacionamento em um campo de batalha. Sua vida é tipo, você precisa sair para caçar ou prover ou criar ou fazer música ou arte. Isso vai ter seus altos e baixos. Vamos fazer com que seu relacionamento seja saudável. Vamos torná-lo divertido. Vamos torná-lo prazeroso. Não precisa ser tão pesado e sombrio e ao mesmo tempo intenso. Não sei, é aí que eu encontro muita paz agora. É criando e vivenciando isso. Sim, isso é muito lindo. O que você destaca aí é o aspecto da interdependência que honra o indivíduo único, que tem paixão, tem propósito e aquelas coisas mais profundas que nos impulsionam. Acredito que criamos a expectativa de um relacionamento que de alguma forma é compartilhado. Ou seja, de um parceiro que tenha todas as minhas afinidades ou que não se interesse por nada, ou de que eu mesma ainda não sei quais são meus interesses. Quanto mais criarmos espaço para a exploração individual de paixões e propósitos únicos, hobbies e o que vier com isso, e pode ser até mesmo fora do relacionamento, num âmbito diferente ou numa relação diferente, onde você persegue seu hobby com outras pessoas, maiores chances temos de ter um relacionamento absolutamente saudável e acredito que criamos espaço para cada pessoa se autorrealizar. Certo. Você teve vários tipos de relacionamentos na vida, desde a dinâmica familiar até consigo mesmo e relacionamentos íntimos. Teve namorados no ensino médio, casou com uma mulher e tem falado desse novo relacionamento que... Você criou essa expressão ou foi outra pessoa? Não, não fui eu. Eu pesquisei isso no Google. E agora você está em um novo relacionamento que se estendeu do seu relacionamento atual e formou um trisal. Então, agora são 3. Como o que você aprendeu foi posto à prova ao adicionar alguém a um relacionamento atual e criar um novo relacionamento? Sim. Então, Loli e eu, meu primeiro e mais duradouro relacionamento, nós estamos casadas atualmente. Estamos juntas há quase uma década e, desde o início, quando nos conscientizamos do nosso passado e seu reflexo em relacionamentos anteriores, nossa visão compartilhada do futuro do nosso relacionamento foi honrar umas às outras e nossa autoexpressão, nossos desejos e necessidades. Pois ambas vínhamos de um passado onde não tínhamos isso em nossos lares e nos relacionamentos que tínhamos. Vocês tinham de início um relacionamento codependente que depois evoluiu? Sim, eu era 100% codependente. Ela também era, mas do tipo ansiosa, evitativa, que gostava de estar perto, até ficarmos muito próximas. Então ela se afastava, o que acionava minha ansiedade e me fazia persegui-la. Então, era esse ciclo, ou essa espécie de dança sem fim. À medida que nos tornávamos conscientes dos nossos padrões e gratas e comprometidas na nossa jornada de, desembalar esses padrões, descascando a cebola, fazendo todo o trabalho do sistema nervoso, continuamos nosso relacionamento até cruzar caminhos com Jenna. Jenna é alguém com quem eu me conectei, na verdade, na comunidade. Eu me lembro do nome de usuário dela desde os primeiros dias, interagindo com a conta do Instagram. E quando decidimos abrir uma associação, no dia do lançamento tivemos um grande problema técnico e acabamos colocando uma história, avisando aos membros basicamente o que estava acontecendo e que retornaríamos aos e-mails deles prontamente. Enquanto isso, nos bastidores estávamos, meu Deus, estamos surtando. Resumindo a história, em segundos após colocar essa história, Jenna manda uma DM e reconhece que tem visto o que estamos fazendo e celebrando o que estamos fazendo. E na jornada dela, estava meio que trabalhando e querendo criar uma comunidade semelhante e estava disponível para ajudar de alguma forma, se precisássemos. Nesse ponto, era uma decisão óbvia. Não só precisávamos de ajuda, aqui estava alguém, através das minhas interações com ela, dentro da comunidade, e parecia que ela era capaz de fazer isso. Resumindo a história, fizemos uma ligação. Ela se integrou à equipe e se tornou uma parte muito integrante do círculo e do negócio desde o início. Passado um tempo, ela e eu vivíamos em Venice separadamente. Eu estava com a Loli, claro que ela estava lá, e com o tempo, passando tempo juntas fora do horário de trabalho, começamos a desenvolver sentimentos pessoais uma pela outra, embora nada disso fosse falado, é claro, porque eu estou em um casamento comprometido e não tinha nem ideia de que esse tipo de relacionamento até tivesse um nome ou fosse possível.
Provavelmente eu nem me permitiria pensar na possibilidade, pois simplesmente não é algo que se faz ou pensa sobre. Entretanto, começamos a observar falhas na nossa comunicação relativas à relação de trabalho. Momentos de conflito, comentários sarcásticos e sentimentos abalados surgiram. Portanto, em função do negócio, tivemos diálogos bem diretos. Nos perguntávamos o que está acontecendo. As coisas eram tão colaborativas e ótimas. O negócio é a prioridade número 1. Precisamos falar sobre o que está acontecendo. Resumindo, depois que Jenna se conectou com seu coração, pois sempre foi muito guiada por ele, numa manhã específica ela pediu para nós duas sentarmos e nos revelou que, pela sua perspectiva, uma das causas de seu conflito interno, que estava transbordando em agitação e picuinhas, era o fato de ela ter sentimentos por nós duas. Obviamente, ela estava sem ideia do que eu estava achando. Ela disse sem saber como eu reagiria ao contar isso. Meu compromisso total e absoluto é com o negócio. Isso é precisamente o que eu quero, para poder continuar avançando. Eu sei que isso é uma grande parte do que está atrapalhando a mim e o que está surgindo para mim. Não sei o que você vai pensar disso, mas eu só queria ter essa conversa aberta e honrar o que está no meu coração. E ela me incentivou a pensar um pouco, sabendo que eu normalmente preciso de um tempo para processar coisas assim, ou coisas em geral. Eu pensei um pouco, e eu e a Lolly tivemos uma conversa logo em seguida e conseguimos reconhecer que por baixo da superfície, para nós duas, havia sentimentos e interesses se desenvolvendo. Então, brincadeiras à parte, nós literalmente nos reunimos online. Lolly adora pesquisar coisas quando está insegura, então ela foi pesquisar no Google. Era tipo, relacionamento a três é mesmo possível? E descobrimos a palavra trisal, e na época, vimos exemplos muito limitados disso. No entanto, desde então, acredito que houve muito mais visibilidade em torno dos diferentes tipos de relacionamentos. Daí começamos essa jornada. Ficamos curiosas e seguimos essa curiosidade. Acho que grande parte dessa trajetória realmente simboliza todo o trabalho em geral. O trabalho no livro de realmente se conectar com a verdade no seu coração. Claro, para os ouvintes pode não ser expandir ou abrir um relacionamento, mas acho que existem milhões de coisas que nosso coração nos diz em um determinado dia que não ouvimos porque estamos distraídos em outro lugar, que ignoramos. Talvez tenhamos medo de dizer aos nossos entes queridos o que realmente está surgindo para nós. E eu realmente acho que o subproduto é discórdia, conflito, agitação e mais ainda a falta de conexão baseada no coração. Então, qual foi exatamente a coisa específica no seu livro, neste livro, que lhe deu uma ferramenta para conseguir navegar por esta nova experiência incerta e complexa do relacionamento, que tem lhe ajudado a ter mais paz diante dos problemas com esta nova dinâmica? Todo o trabalho. Apenas permanecer comprometida comigo como participante agora com outras duas pessoas. Agora que tenho duas pessoas para me distrair desde que acordo pela manhã. Isso não significa que meu corpo e meu eu físico sejam menos importantes. Claro, introduzir outra pessoa na dinâmica adiciona momentos de conflito na relação. Interagir com duas pessoas diferentes traz à tona dois aspectos e lados diferentes de mim e da minha expressão pessoal. O que, por um lado, pode ser muito bonito e expansivo, e, por outro, pode ser muito desafiador. Ambos me desafiam de formas distintas e tocam diferentes aspectos das minhas antigas feridas. Interessante. Então eu tenho a oportunidade de olhar para o relacionamento delas e, claro, há momentos de comparação, de ciúmes e de tentar fazer o relacionamento delas se encaixar no molde de relacionamento que tenho com cada uma delas. É uma prática diária de comprometimento em reconhecer que sou um indivíduo separado, mesmo compartilhando minha vida com outras duas pessoas e continuar me conectando comigo e com meu coração para que eu possa me abrir. E aí há esse aspecto complicado. Agora tenho duas pessoas para me amarem, certo? Para receber amor delas. Mas ainda existe aquela menina ferida dentro de mim que se sente tão vulnerável, pedindo e abrindo meu coração para outra pessoa se conectar. Não estou acostumada a fazer isso na infância. Então, embora em qualquer momento eu tenha dois indivíduos mais do que dispostos a me apoiar, um dos quais, possivelmente ambos, podem estar energeticamente disponíveis a qualquer momento, ainda há vezes em que estou gritando e berrando do quarto e não deixo elas se aproximarem de mim e depois digo que elas realmente não se importam. Porque isso ainda é tão vivo para mim, onde a vulnerabilidade de ser vista e de receber amor e apoio ainda é desconhecida na minha mente e no meu corpo. Uau! É uma jornada de cura contínua. A cura não para. Acho que não. É interessante. Quero dizer, ouça, isso é algo sobre o qual sou completamente leigo.
Mas assumo, porque nunca estive em um trisal e presumo que nunca estarei. Mas quero dizer, sei que você recebeu muito apoio, mas você também sentiu muita frustração, tristeza, perda, críticas, não é mesmo? E eu não estou aqui para criticar ou julgar nada, pois na história vimos pessoas de diferentes classes socioeconômicas se unirem e casarem quando todos eram contra o casamento ou ter um relacionamento fora da classe financeira. Vimos isso ser visto com maus olhos e agora é mais aceitável. Vimos pessoas de diferentes culturas ou crenças religiosas que não era suposto estarem juntas, e agora as vemos em relacionamentos e casamentos. Vimos também as relações homossexuais, que foram criticadas por tanto tempo e agora são mais aceitas na maioria dos lugares do mundo. Vimos também diferentes raças se unindo, ou seja, relações interraciais agora sendo mais aceitas quando há 10, 20, 30, 50 anos atrás não eram tão aceitas, ou eram vistas com maus olhos, julgadas ou criticadas. Então, acho que temos que ter mente aberta para diferentes estilos de dinâmicas de relacionamento em geral, porque coisas que uma vez foram vistas com maus olhos agora são mais aceitáveis. E desde que as pessoas estejam encontrando paz, harmonia, quebrando ciclos e desenvolvendo mais coerência no coração em seus relacionamentos, isso é, para mim, o que mais importa. Então, estou inspirado pelo que você está fazendo. Eu não sei se eu poderia fazer isso, mas estou inspirado que você está se permitindo curar. Você está confiando no seu coração, se apoiando naquilo que sente ser o certo para você. Então, eu te reconheço pela jornada. Obrigada. E eu espero que você consiga se curar durante todo esse processo também. É inspirador. Parece que você recebeu mais amor ou apoio da sua comunidade online, já que é uma figura pública falando sobre o seu relacionamento, porque existem prós e contras em compartilhar qualquer relacionamento publicamente. E por ser uma figura pública, como você lidou com isso? Então, a decisão de tornar público, quando o fizemos, que provavelmente foi há mais de um ano, nasceu realmente do compromisso de ser autêntica comigo mesma. Porque naquela época, Jenna e eu estávamos conduzindo encontros juntos regularmente. Tínhamos eventos onde um dos eventos mensais é um encontro comunitário, onde basicamente temos uma discussão. E muitas vezes nossas lutas e nossa jornada de cura são trazidas à tona, ou nossos relacionamentos se tornam um ponto desse tópico. Nós, então, estávamos co-apresentando um podcast juntas. Muitas vezes, novamente na conversa, percebi que tanto ela quanto eu estávamos nos censurando. Eu tinha que meio que substituir ou não usar um exemplo específico porque estava com a Jenna, e ninguém necessariamente sabe que estamos em um tipo diferente de relacionamento agora. E, à medida que a comunidade continua a crescer, há apenas muitas mais oportunidades onde encontro membros da comunidade em público, onde me veem fazendo compras ou caminhando pelo aeroporto e vêm me cumprimentar. Muitas vezes, a Jenna está comigo, e eu estava começando a me preocupar que eu teria que não demonstrar afeto físico por ela em público ou estar fisicamente com ela em público. Certo. E as pessoas começam a ganhar mais visibilidade e a comparar ela com a Lolly, e algumas delas podem saber como a Lolly é fisicamente, e percebem que não é ela, é a Jenny. E então, que mensagem isso transmite? Foi realmente um exercício da minha própria autenticidade, sabendo bem que, ou estando incerta, mas com uma ideia de que nem todos receberiam isso da mesma forma. E embora tivesse sido um dos dias em que mais perdemos seguidores no Instagram, as pessoas compartilharam algumas de suas opiniões, e eu acolho as opiniões de todos. E se, sabe, meu conteúdo não está mais alinhado por causa deste aspecto do meu relacionamento pessoal, então eu posso aceitar isso. No entanto, o apoio foi muito maior. Apoio das pessoas que simplesmente celebravam a escolha de ser autêntico, mesmo que isso não fosse nada em seu próprio mundo ou esfera de possibilidades. E depois muitos mais que nos apoiavam porque eles também estavam explorando para si mesmos ou vivendo em um relacionamento não mais tão tradicional. E eu penso que, de uma forma muito global, como você está dizendo, a tendência natural é criticar o que não entendemos e, em última análise, resistir a algo que é novo, sim. E então finalmente se torna mais comum. Eu acho que agora é muito mais comum esses diferentes tipos, até mesmo em relacionamentos monogâmicos. Eu ouço de muitos na comunidade que vivem de maneiras diferentes, não compartilham o mesmo quarto com seus parceiros. Alguns não compartilham a mesma casa com seus parceiros. Eu acho que estamos fazendo muito mais de forma única nos nossos relacionamentos, que não é tão único assim. Eu penso também nos nossos tempos evolutivos. E, sabe, apesar de poder ter havido alguma versão de monogamia,
Eu realmente acho que estávamos geneticamente preparados para ser mais orientados ao grupo. Quer dizer, as crianças, os bebês eram criados pela comunidade. Não era tão estruturado como, por exemplo, 2 pais e tantos filhos em uma casa separada. Eu acho que realmente vem de uma origem mais comunitária. E seria difícil acreditar que isso não envolvesse talvez menos arranjos monogâmicos também para alguns. Então, de novo, eu acho que o que está acontecendo mais é que não é necessariamente novo. É apenas mais visível dinâmicas antigas que agora estão se manifestando de forma mais clara. E isso, claro, como todas as coisas novas, serão desafiadoras, mas eu acredito que com o tempo serão aceitas. Certamente. É curioso, numa viagem à Turquia, alguns anos atrás, eu conheci um cara. Ele era meio que um guia turístico, me apresentava o local enquanto eu fazia perguntas sobre sua vida. Depois de alguns dias, perguntei se era casado. Ele respondeu que sim, e estava muito feliz no casamento. Perguntei se sua esposa estava aqui ou morava em outro lugar. Ele respondeu que ela mora nos Estados Unidos. Então questionei: sério? Como fazem isso dar certo? À distância, em países diferentes. Ele disse que é por isso que funciona para nós. Fico 3 meses com ela e 3 meses longe, e é por isso que é incrível. E eu pensei, não sei se conseguiria ficar tanto tempo longe, mas para eles funciona. Então é o que for melhor para você. O que traz mais alegria, paz e amor, eu aceito. Desde que não esteja me machucando ou a mais ninguém no processo, está tudo bem. Este livro, Como se tornar o amor que você busca, acabe com relacionamentos tóxicos e atraia tudo o que sempre sonhou, é extremamente poderoso. Certifiquem-se de conferir. Há muitas ferramentas úteis, pesquisa, ciência para apoiá-lo. Sou totalmente a favor do amor, da paz e da cura, e vejo os benefícios disso na minha vida. Quanto mais eu busco essas coisas, mais eu aprofundo minha relação comigo mesmo e o amor próprio. Não de maneira egoísta, mas de forma altruísta comigo mesmo. Porque assim tenho mais energia e tomo decisões melhores, sou mais gentil e compassivo com os outros, amigos íntimos e estranhos. Então, como se tornar o amor que você busca, certifiquem-se de obter uma cópia. Acabe com relacionamentos tóxicos e atraia tudo o que sempre sonhou. Não vai ser fácil fazer essas coisas, mas estou te dizendo, vale a pena. Onde podemos nos conectar e te seguir além do livro, Nicole? Com certeza. Atualmente tenho presença praticamente em todas as plataformas de mídia social. Claro, tudo começou com a conta no Instagram, The Holistic Psychologist, mas agora também tenho contas no Threads, no TikTok, Twitter. Todos os lugares. todo lugar. YouTube, podcasts. Em breve lançarei novos vídeos no YouTube, The Holistic Psychologist, e mantenho a página howtobethelove.com com informações sobre os livros e oportunidades de turnê conforme disponíveis. Estou contente que você está fazendo mais eventos. Certifique-se de segui-la online, ver onde está e cumprimentá-la pessoalmente. Sua coragem para realizar eventos maiores está crescendo e precisamos incentivá-la nisso. Nicole, lhe agradeço pela constante presença e serviço, e eu reconheço como você vem se mostrando mais autêntica, curando partes antes ocultas, permitindo-se ver de formas novas. Então, eu reconheço você por toda a jornada. Estou orgulhoso de você por este livro. É tão inspirador. E muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Quanto mais praticamos meditação, mais redes neurais e sistema nervoso formarão em torno de calma e paz, e nossos cérebros neuroplásticos começarão a criar matéria cerebral organizada ao redor dessa paz.